Informação que gera valor. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao BMC Market dessa terça-feira. Estamos ao vivo aqui repercutindo os principais destaques, os principais assuntos que movimentam o mercado financeiro e hoje o dia dedicado à inflação IPCA do mês de junho divulgado agora cedo pelo IBGE, trazendo uma deflação de 0,08%, um pouquinho abaixo ali do consenso do mercado que era de 0,10%. Principalmente o mercado financeiro acabou repercutindo não tão bem os dados, justamente por conta de uma inflação de serviços ainda um pouquinho mais resiliente, também os núcleos preocupando, enfim, temas que vamos discutir aqui com a nossa bancada. Mas no mercado financeiro, olhando para a Bolsa de Valores, chegou a estressar bastante no meio da manhã, chegamos a ter quedas aprofundadas, mais de 1%, e agora desacelerando um pouco essa queda, o Ibovespa tentando ganhar um pouquinho mais de fôlego, nesse momento caindo 0,29%, 117.603 pontos, a Bolsa para baixo e o juro futuro para cima, curva DI aumentando, ampliando os ganhos um pouquinho, tanto na ponta curta quanto na ponta longa. A gente vê esse movimento desde cedo, desde que foram divulgados os dados, essa elevação na curva de juros e também uma movimentação no dólar, O dólar também teve uma movimentação um pouquinho de baixa ali logo depois dos dados do IPCA. Quem comemorou esses dados foi justamente o ministro Fernando Haddad. Ele que comentou dizendo que foi tudo dentro do esperado, essa inflação abaixo, 0,08 de deflação, veio tudo dentro do esperado e disse até que a gente pode ter um ambiente econômico até melhora nesse ambiente depois de agosto. Claro que já deve estar contando com o corte na taxa de juros pelo Banco Central na próxima reunião ali no comecinho de agosto. Além disso, além dessa movimentação toda em cima do juro, o ministro Fernando Haddad comentou também sobre reforma tributária. Ele se encontrou mais cedo com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, conversaram bastante a respeito da reforma tributária, de como que vai ser essa tramitação da reforma tributária no Senado Federal. Pacheco já disse que provavelmente até o meio do semestre vai ser aprovada a proposta. Pensamos ali em torno de outubro, meio de outubro, finalzinho de outubro. O senador Rodrigo Pacheco acredita que essa proposta já vai ter sido discutida, já vai ser amplamente debatida e posteriormente votada. O que vota antes é sim o CARF, o voto de qualidade do CARF, que provavelmente já vai ser votado em agosto, assim que retornar do recesso parlamentar. Bom, todas essas movimentações acabam mexendo com o mercado financeiro, algumas reprecificações, Quando a gente fala em inflação, a gente fala de corte de juros, a gente fala de reprecificação de ativos e a gente vê esse movimento bastante enfático na Bolsa de Valores. Claro que também tem algumas revisões feitas, principalmente quando a gente olha para as empresas que mais caem, pelo menos estavam liderando as perdas ao longo deste pregão. A gente vê Gol e Azul, as companhias aéreas, sofrendo um pouquinho depois de uma reprecificação ali por parte do Goldman Sachs, que rebaixou de compra para neutro o seu target ali, a sua percepção de Gol. E isso acabou mexendo não só com a companhia aérea Gol, mas também com a Azul, justamente por se tratar de um setor ali que acaba tendo muita relação uma companhia com a outra. E se teve reprecificação de uma, os investidores já começam a perceber a reprecificação na outra também. E claro, a gente vai debater esse assunto aqui com a nossa bancada, que já está chegando por aqui. O Marcos Saravalli, o Alexandre Cabral já estão por aqui para a gente começar esse bate-papo e, claro, repercutir um pouquinho de toda essa movimentação. Muito boa tarde, senhor Marcos Saravalli, tudo em ordem por aí? Bem melhor agora, Começando essa tarde aqui com vocês, Felipe, Cabral e toda a audiência.
E aí, Cabral, boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Tudo certo. Graças a Deus. Maravilha. A gente viu aí, né, comemoração do ministro Fernando Haddad com esse IPCA, justamente porque disse que estava dentro do esperado e que espera boas notícias a partir de agosto. A boa notícia a qual o ministro cita deve ser a redução da taxa de juros. Talvez não na magnitude que ele e o governo esperam, mas provavelmente vem corte por aí, mesmo com o IPCA do jeito que veio, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso? Vamos falar um pouquinho sobre essa boa surpresa aí? Abre espaço para esse corte de juros? Na verdade, solidifica, né, esse corte de juros, Saravalli? Bonitas palavras, né? Solidifica. Qual que foi a semana passada aqui? Mas parece que o mercado não está querendo ler que abre espaço, né? Pelo contrário. Até eu falei ontem aqui, questão também achei importante a gente reconhecer o nosso tamanho do otimismo, né? E o mercado veio super dentro, o número do esperado, mas o mercado confirmando que o cenário base está muito mais para uma queda de 0,25 do que algo além de 0,25. Ainda tem alguns economistas mais otimistas, mas o consenso, isso eu não estou falando nem da curva, estou falando do consenso das casas que eu li durante a manhã e a tarde, começo da tarde, reafirmando a expectativa de queda inicial de 0,25 em agosto. Talvez que o ministro também esteja falando não só do Comitê de Política Monetária, da reunião em si, mas também do indicador de julho, né? Quando a gente vai estar lá em agosto lendo o mês de julho, também em julho provavelmente também vem mais um bom indicador. O mais importante, que acho que o consenso, de novo, com as casas que eu tenho conversado, eu tenho lido, é que a inflação provavelmente esse ano, que é aquilo que eu espero a partir da semana que vem, talvez já tenhamos uma expectativa da inflação caminhando para dentro da meta, né? Abaixo de 5%, caminhando ali entre... sai dos 4,9, caminhando algo mais próximo de 4,75. Então, vamos entregar, né? E tem toda aquela polêmica que a gente teve no primeiro semestre desse ano, né? Em relação ao presidente do Banco Central, fica, não fica, enfim, em relação à meta, mas provavelmente esse ano não vai precisar fazer a cartinha justificando, talvez, por que não ficou, ou por que ficou fora da meta. Talvez esse ano tenhamos aí longe do centro, mas uma chance muito grande de entregarmos a inflação dentro da meta, sem precisar de cartinha. Cartinha tem que ser dentro da meta, pode ser até o teto da meta, né? Pode ser o teto da meta. 476 a carta, 475 sem carta. Olha só. É igual na escola. Quando tem que levar para a mãe assinar. Se para falar vermelha. assim, agora... Quanto custa o metrô? Metrô agora? Acho que é 4,80, não é? Acho que é 5,40. Vamos botar 5,40. Assim, Vamos botar 5,40. Você com 5,30 anda de metrô? Não anda. Então por que você com 6,98 quer passar na prova se a média é 7? É simples. O aluno ficava louco. Porque só tem uma casa só para arredondar. É que nem o nosso PIB, né? Só uma casa só. Não, mas é padrão muda uma casa. Se você botar duas, eu me lembro de uma do Paulo Guedes, que a gente teve uma queda de PIB, que se fosse duas casas, seria uma alta, com uma da queda dava zero. O negócio desse assim. Se você aumentasse uma casa, era outro PIB. É que nem o nosso PIB agora, do primeiro tri. É. Né? Poderia ter sido mais se não fosse a segunda casa. Né? Depende, né? Se for a segunda, a terceira, aí dá a dízima periódica e vai embora, né? Aí, como que fica? Mas esse ano não teremos cartinha, hein? Tudo indica. Eu acho que também tá com cara, né? A não ser que dê muita reviravolta aí. Nos últimos 12 meses deu 3,16, né? Eu tenho aqui. 3,16. É isso? 3,16. 3,16 está até abaixo da meta, né? Mas nós estamos com 4 meses bom. negativos Tá agora, bom. né? Deixa o povo sonhar. Mas enfim, Cabral. 4 meses negativos para trás, você diz, contando com o de hoje. Agora e 3 do ano passado, porque foi julho, agosto, setembro e junho. Aí vem mais um aí. Aí sai julho. Sai julho e julho, troca de julho. Mas aí sobe, porque o nosso outro julho foi muito forte a queda. Foi muito... Acho que foi meio, se eu não me engano, 0,50. Provavelmente não vai ser meio só por causa de combustível. Esse Então vai ser assim, sai deflação e entra deflação. Famoso troca o 6 por meia dúzia que a gente fala no futebol, né? Vamos lá, Cabral, então, você tem eu quero gráfico? compartilhar um gráfico que deu tempo de montar aqui. Eu vindo para cá, eu pensei nele, vou ver se eu consigo montar lá pro pessoal. Compartilha aí, por favor. IPCA de serviços.
o grande assim, inimigo do mundo hoje. O máximo da série histórica recente foi o acumulado de 12 meses até julho do ano passado, que é 887, e está vindo numa sequência de queda. Chegou a dar um respiro de uma alta, mas numa sequência de queda, atualmente acumulado de 12 meses de 6,21. O que o mercado ficou preocupado foi essa virada de acumulado de maio para junho, que o pessoal esperava uma tendência maior de queda. Se a gente conseguir fazer um mega zoom aqui, ó, dá para ver que nós tivemos uma barra bem grande de queda e ela lateralizou. Então, se você for ver, qual a grande preocupação com os economistas que estão falando sobre serviços? Que essa lateralização aqui, que não é lateral, né? Lateral seria aqui. Mas essa perda de potência da queda que pode fazer fortalecer cada vez mais 0,25 e 3,5, tá? Então, é claro que até afirmar as outras 3,5 ainda tem que esperar a inflação de julho, agosto, setembro e outubro. Mas a chance de vir meio praticamente se anula pelo fato. A inflação vem mais ou menos como esperado, 0,10 com 0,08, não é nada mortal. Mas é os serviços já voltando a pressionar num tema que ele meio estava aqui tirando da ata, provavelmente vai voltar por radar, tá? Então, e se você tirar a passagem aérea, a alta ainda é boa, sai de 0,62 para 0,50. Então, o serviço ainda pressionando. Ainda pressionando. Ainda pressionando, não quer dizer que os juros não vai cair, mas pode ser que a palavra parcimônia não saia da ata nem do comunicado, pelo menos na próxima reunião. Você tem alimentos aí aberto ou não? Eu abri a baixar para mim. Porque parece que vem picanha mais barata aí no segundo semestre. Alimentos e bebidas. Peraí. Se não me engano, a maior contribuição. Tá chegando. Tem alimento, bebida e transporte, né? Acho que são as maiores contribuições. Até eu estava falando com um especialista em commodities e até falando um pouquinho de equity aqui, fazendo essa relação de inflação com ações. Mas uma das preferências tem sido muito Minerva, né, no setor de proteínas, em detrimento de JBS, outras exportadoras, mais exportadoras, né? E essa menor pressão também em preço por maior disponibilidade também do setor, do rebanho, a gente pode ter uma menor pressão. A gente já está vendo isso nos contratos futuros. Até depois pediu para o Cabral explicar aqui uma característica que não é tão comum assim, até os preços eu acho que 2 dias atrás os preços futuros estavam menores do que o preço à vista. Então, sinalizando... Mas já está uns 8 meses isso. Do que Ou a curva de juros? Não, de preço de boi. Eu não sei. Preço de boi. Aí, se você puder explicar também, mas isso, sinaliza também que teremos talvez uma tendência contínua, talvez também beneficiando a inflação futura. Né? E aí, só para reduzir aqui um pouquinho do equity, beneficia muito mais a Minerva porque a Minerva é um player muito local, né? E lembrando que a gente falou ontem, né? São business de spread, então compra mais barato. Se a gente tem um cenário de uma economia ok, né? Um PIB, uma demanda ok, ela consegue ter melhores margens. Então, por isso que muita gente vem falando mais de Minerva e menos de JBS, assim, fazendo uma leitura do setor como um todo. Mas pode com certeza beneficiar a inflação aí à frente. Nos próximos meses, a ponta de alimentos e proteínas. Ô, Saravari, até tem um pessoal do agro que eu sigo nas redes sociais, né? E justamente indo em linha com o que você comentou, uma dessas pessoas falou o seguinte: a inflação acomodou, né? Selic vai para baixo, o dólar tende a reprecificar para cima, e aí o faturamento, o volume versus receita do frigo, o exportador acaba melhorando, a arroba do boi sobe, enfim, um contexto todo para melhora no ambiente dessas companhias, principalmente essa que você comentou agora. Então, o cenário, né, acaba melhorando também, não só por conta da própria inflação, mas cria-se um ambiente também de vários indicadores que tendem a melhorar o agro, principalmente nas empresas de frigoríficos. Tudo isso para responder a sua primeira pergunta. Você falou, o ministro Haddad comemorando, né, em agosto, né, talvez tenha vários motivos, mas acho que não seja somente a expectativa em relação à Selic, mas talvez comemorando já bons indicadores, próximos bons indicadores da inflação à frente também, né? Ajudado, colaborado pelos índices de inflação, né? Índices de inflação ligados a alimentos, né? Proteínas principalmente.
No ano, então, de 1º de janeiro a 30 de junho, a carne cai 5,89. Especificamente no mês de junho, a carne cai 2,10. O mês de junho, o alimento caiu de ponta a ponta. Cereal, farinha, quem subiu? Açúcar e derivado, carnes e peixe industrializado, mas subiu 0,03%. Panificado subiu 0, o que mais subiu foi sal. Sal subiu em 71, o resto é deflação quase de ponta a ponta na parte de alimentos. Com destaque para hortaliças e verduras com queda de 3,81, óleos e gorduras com queda de 5,32. Então isso é bom, né? A inflação das pessoas que mais... Porque não adianta falar com quem ganha um salário mínimo, desculpa, mas isso é realidade. E perguntar o que ele achou da variação de produtos óticos. Quantas vezes muda óculos, quantas vezes usa óculos na vida. Então, alimentos que é a veia do pessoal da renda mais baixa, ter deflação é uma excelente notícia para o ambiente econômico como um todo, né? Sem dúvida, muito, muito boa notícia. Cara, e se você for ver, não tem nada de destaque para cima no mês de junho. Transporte público 2,18, aí tem que ler se não teve nenhum aumento autorizado de prefeitura, governo de estado, sei lá. Energia elétrica residencial 1,43, sal de condimentos 1,71. Isso em grandes contas, tá? Porque o que acontece com o IBGE? Ele tem 8 ou 9 contas, de 8 ou 9 vira 40, que vira 400. Eu estou vendo essa de 40, não a mega aberta. Porque mega aberta tem que ir lá no Sidra para baixar. Então, aí você pega algumas coisas, olha isso, óleos e gorduras. Caiu em todos os estados brasileiros. Não tem um estado positivo. Carne caiu em todos os estados brasileiros. Então, assim, a notícia é boa de um lado, deflação não é só por causa da gasolina, você vê alimento caindo, mas esses serviços aí, eu acho que fortalece o 0,25, porque nós não vamos ter nenhum outro IPCA até reunião, né? Não. 31 de julho, 1º de agosto ou 1º e 2 de agosto? É 1 e 2, assim. Mas mesmo assim não vai ter o IPCA cheio, né? Então, olhar esse e o 15. Então, hoje para mim está contratado 25. Posso estar muito errado, mas está com cara. E aí a pergunta, né, que a gente se faz é: por que o mercado deu uma panicada logo de manhã? Chegou lá nos 115 mil pontos, né? 115.700, alguma coisa assim. Aí agora já as coisas estão acomodando de novo. O que será que aconteceu para... foi esse olhar para serviço? Falou, veio deflação, legal, mas já estava precificado, já estava... era esperado, né? Não teve tanta surpresa. Aí olha para serviço, o headline não vem muito boa, de repente um núcleo ali, e aí estressa o mercado, o pessoal dá uma desanimada, ou Saravalli? Não, o mercado é interessante, extremamente heterogêneo, né? Assim, a gente vê hoje a Vale querendo reagir sozinha ali. Ela sozinha está segurando isso. A gente, tudo bem, tem outras bem menores, PetroRio, mas não dá de comparar PetroRio com 3E, né? Com a Vale. 2,75 a Vale. Mas a Vale sozinha se destacando. Mas eu até achei um super exagero. Falei assim, o número foi bom, se a gente olhar para a fotografia. Poderia ter vindo melhor do que esperado. A gente sempre espera que seja melhor do que esperado, do que projetado. Mas o número foi bom. O número, eu acho que carimba. No mínimo, a gente tem um carimbo aqui validando o 0,25. Isso que o mercado deveria reagir positivamente. Então, eu achei extremamente a abertura pessimista no pregão de hoje. Não esperava essa reação negativa. Ou talvez caminhando, né? Temos algumas horas de pregão, mas talvez caminhando mais próximo do 0,0, acho que seria mais honesto para um dia de hoje. Depois do IPCA, você fala, foi um IPCA tão ruim assim, né? Em relação a serviços, né? Em relação à projeção. Não, foi um resultado que acho que vira um consenso que vamos começar o corte de juros em agosto agora. Não que, né, a curva mudou completamente as projeções. Mas eu achei realmente uma reação bastante forte, bastante negativa na abertura. A dúvida é se não teve... Se foi só IPCA mesmo. Se não teve do tipo, gringo saiu pesado 2 dias. Será que eles estão indo embora? Então não sei se foi
puramente IPCA. Uma coisa que eu não olhei na hora, eu juro que eu não olhei, eu não estava aqui, eu estava aqui em cima gravando, é como é que reagiu a curva de juros. Se a curva de juros estressou também. Porque se a curva de juros estressou, ok, a Bolsa foi no embalo. Agora, se a curva de juros não estressou tanto, pode ser que a Bolsa estivesse falando sozinha, entendeu? Subiu, né? Isso agora ela arrefeceu, mas como é que foi na abertura? Principalmente no curto, né? Muito forte não foi. Não, foi 0,4, 0,5 então, ali. Foi só na foi continha, tipo, nossa, 1, 2, né? Da diferença não foi tudo isso, não. Aí eu percebi que... O interessante é, IPCA saiu 9 horas, né? Aí o índice futuro já abriu com gap para cima. Chegou a ensaiar uma aí eu falei, de alta, né? Subiu, abriu com gap 600, 700 pontos, alguma coisa assim. Daí devolveu tudo, começou a cair, e aí eu falei, meu Deus, o que aconteceu, né? Mas, Sandro Vale... Posso só contar um dado curioso? Olha isso. 25 minutos de pregão, o BTG e a Merrill Lynch juntos já tinham vendido 400, 500, 600 mil quantidades de petro. 25 minutos de pregão, às 10h25 de hoje. Então... predomina a BTG, 475, o Merrill Lynch com 115. Será que, sei lá, deu paura em algum cliente, sai dessa droga, se livra? Porque 25, você vê o gráfico assim, ele é devagarzinho. Compartilha a minha tela, porque isso aqui é da Nelogica, por favor. Não estava combinado aqui, ó. Você vê por aí, aqui, ó. É esse verde aqui de baixo. Ó, que tá verde mais escuro agora, verde mais claro. Repara, até um certo horário ele era uma reta, ele dá uma despencada. Daqui para cá, ele despenca com o BTG vendendo 475 mil quantidades em 25 minutos. Aí depois ele vai, recompra e volta a vender. Então, pode ter sido assustado de abertura. Alguém na abertura se assustou vendendo Petro, sei lá o motivo por quê. Ó, isso já não aconteceu na ON, a ON foi bem mais lenta. Mas também aconteceu na Vale. Ó. A Vale, às 10h20, já tinha 700 mil vendido. Na verdade, isso não é quantidade, isso é financeiro, perdão. Então, você já tinha uma quantidade boa vendido logo com minutos de pregão. Então, não sei se alguém foi estopado, se alguém zera aí, a gente vê qual é, e o resto vai dar um bumba meu boi, entendeu? Porque foi Petro e Vale, não sei. Não sei. Só estou achando estranho até 10h20, mas no intervalo de 5 minutos... O mercado que estava de lado dá uma mega despencada. É leilão? Não é. Porque o leilão já tinha passado antes aqui. E a Goldman comprando o Vale como se não tivesse amanhã. O que houve? Se arrependeu? Vendi a Vale como se não tivesse fim. Parecia até que estava emitindo. Agora aqui, ó, mega destaque de compra. 188 milhões de reais de compra no mercado de 1.400. Então ela fez os 7, 8% do mercado hoje comprando sozinha. Pode tirar o compartilhamento. Então, não sei. Vai que foi aquele estopado de 25 minutos, o resto vai depois para... Vem cá, mas por que eu estou vendendo? Porque tá todo mundo vendendo. Mas por que tá todo mundo vendendo? Porque teve Petro e Vale e vendeu. Mas não faz sentido. Aí volta e você recompra. Quantas vezes eu já zerei boleta sem entender o que estava acontecendo? Mercado descacetou, falei, não sei o que é, zera junto. Aí depois você vai ver o que eu fiz, mano. O que eu fiz? Eu já, várias vezes, já me arrependi de besteiras da vida, assim. O que eu fiz? Porque eu vendi. Então é isso. Então pode ser, não sei. Juro que eu não sei. Pode ser que não tenha resposta também, tá? Não é aquele papo, nem tudo você vai ter. Liga pra fonte. Fonte, me dá uma aspas aí sobre o tema. Nem sempre vai ter. A pessoa enrola e fala qualquer coisa. Porque é sério, às vezes não tem o que falar. Igual aquela da CVC que tava caindo por causa dos maus resultados. Pô, eu tava aqui, Felipe, lendo o negócio pro programa. Eu falei, Felipe, olha isso aqui que publicaram. CVC caiu hoje devido aos últimos resultados ruins trimestrais. Sei lá. Semana passada, mano. Semana passada, o último resultado trimestral só é há quanto tempo? É porque o analista põe uma pilha assim. Chegou no último, ele tem que ler primeiro Petro e Vale e banco. Depois ele vai para proteína, tal, siderurgia. Depois de um mês, fala, caramba,
Tinha CVC aqui. Peraí que eu não tinha visto CVC. Veio ruim, né? Que porra, como é que pode isso? Mas enfim, você tá monitorando aí, o Cabral, e aí você até citou do estrangeiro, né? Pô, tá saindo, teve... Na quinta-feira saíram 300 milhões, esse mês já saiu 2,5 bi, né? E você acha que isso tem preocupado aí, principalmente quando a gente fala do mercado, que a gente vê uma entrada bastante forte do estrangeiro ao longo do primeiro semestre, junho principalmente, bastante, uma das maiores entradas aí do ano. Foi a segunda do ano. E aí quando vem julho, a gente vê nesses 10 dias, primeiros aí... Mas julho começou feliz. 2,5 de bi já saindo. Julho foi acontecer meio doido. Julho começou feliz, aí recuou, aí veio a felicidade, aí num dia São Paulo e meio. Então é 2 bi e... 2,5. 2,5. Então Não, um dia 1,5 pau. Saiu 300 mais 2,200, quase 2,5. Então, 2,5, um dia 1,5 pau. Então sobra 1 bi de saída para os outros pregões. Só que eu juro que eu tentei achar o motivo de 1,5 bi ter saído. Hoje é quarta. Não, hoje é terça. Ter saído na quinta e eu não achei. Não achei motivo para ter saído 1,5 bi na quinta. Eu olhava, eu olhei, eu vi, eu catei, eu falei, por que gringo tirou 1,5 bi de Brasil nesse dia, mano? Lá fora, a possibilidade de novo, mas todo mundo fala toda hora tem discursos de dois aumentos até final do ano, porque saiu a ata na quinta, não foi? Semana passada. Eu falei, pô, é ata de 2, mas todo mundo já sabe, o que tem de novidade, mano? Eu não consegui achar um motivo assim, o motivo foi... Fui para a China, fui para não sei o que, saiu o dado tal. Eu não vi nenhum motivo para aquele 1,5 bi. Mas ruim é que ele continuou saindo. No dia seguinte ele saiu mais. Então isso não é bom. Eu sei que a gente é zero nada para eles, mas para a gente atrapalha. Ô Saravalli, e aí? Percepção? É um pé atrás? É uma pulga atrás da orelha? É um sinal de alerta? Essa saída do estrangeiro? O que eu vejo é que também, assim, 2 motivos. O gringo tá ganhando muito dinheiro. Mas chega uma hora que ele vai falar, chega, né? Já ganhei muito dinheiro, eu preciso voltar para casa. Se ele entrou em Vale, ele só se ferrou, né? Agora, se ele entrou, por exemplo, no ETF BOV, ele tá bem. Se ele entrou em Petro, ele tá bem. Se entrou em Banco do Brasil, tá feliz pra caramba. Vamos pegar o índice, não vai acertar em tudo. No índice como todo, ele tá muito bem. E então, o cara tá ganhando dinheiro pra caramba e tá falando assim, pô, mas e agora? Quanto tem de upside? Né? O que precisa acontecer? E alguém precisa dar liquidez, né? A gente começa a ver, de certa forma, onda de otimismo, até de fundos multimercados, mas de certa forma, até a gente falou aqui semana passada sobre a alocação de fundos, começando aquelas aplicações, net líquido, né, de aplicações, o investidor pessoa física voltando a alocar em fundos de ações, né? Quando fechou o primeiro semestre, caramba, preciso olhar de novo. Então, o gestor pega esse recurso, vai ter que comprar ações e alguém vai ter que vender. Né? Então, eu vejo uma troca de mãos aí. Se a gente olhar segundo semestre, com certeza a gente vai ter a pessoa física e o institucional local aumentando posição e em troca do estrangeiro saindo. Uma coisa que o Motinha chamou a atenção, estava assistindo a live dele da Genial, agora tá vindo para cá agora, dessa do final da manhã. Ele falou que muito fundo multimercado se machucou demais de quinta para sexta. Que foi o dia que o gringo tirou 1,5 bi. Então, a ST cota rodando menos 1,30 em um dia. Isso é louco. Em um dia, 24 horas, fundo multimercado rodando 1,30. Então ele acredita que pode ser fundo multimercado também se rebalanceando e diminuindo um pouco de exposição Brasil para ver qual é, tá? Eu não duvido, mas eu não consigo ter essa cabeça firme que nem a dele ainda não. A XP acabou de soltar um relatório sobre fundos multimercado, sobre alocação, mas não fala muito sobre bolsa, eles falam muito que eles estão alocando muito em ouro, né, e continuam comprados em real também. Bastante posição comprada em real, acreditando em maior valorização. Até esse relatório é um relatório público, né, no site da XP, mas mostra um pouquinho da posição, né, dos multimercados de uma forma geral. Multimercados, assim, o que opera no Brasil. Mas não fala muito de movimento no curto prazo de comprando bolsa. Até vou dar uma lida aqui, no intervalo a gente volta. Tá certo, Marcos Saravalli. A gente vai continuar com essa conversa, vai continuar falando um pouquinho a respeito de todas essas movimentações daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo. E, claro,
trazendo nossa convidada Carla Argenta, da CM Capital, já está chegando por aqui também. Continue com a gente, o intervalo é rapidinho. Quais foram os fatores que fizeram essas operações elas desempenharem e por que surpreenderam o mercado financeiro? Business traz panoramas, resultados, prospecções e expectativas de companhias listadas no mercado. BMC News. Informação que gera valor. Vortex. Beyond. O governo de São Paulo acaba de lançar a versão paulista da Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno de Espectro Autista. O documento, idealizado pela Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência e desenvolvido pela Secretaria de Gestão e Governo Digital, vai permitir que os autistas tenham um atendimento integral, prioritário e humanizado nos serviços públicos em todo o estado. Agora, não é mais a minha palavra de mãe, basta eu apresentar um documento para que eu tenha que esses direitos sejam exercidos, porque o direito está lá, a garantia está lá. Mas no dia a dia, para que eles sejam exercidos, eu tenho que ter esse momento de convencimento. Eu acho que vai tirar um pouco esse exercício, esse desgaste que a gente como família passa muito, de convencer que aquela pessoa que está do meu lado, o meu filho, tem direito àquela garantia prevista em lei. Para obter a identificação, basta acessar o portal ciptea.sp.gov.br, criado pela Prodesp. O login é pela plataforma federal gov.br, que possibilita ao cidadão paulista, por meio de identificação única, serviços disponibilizados pelo governo estadual. No portal é preciso preencher as informações solicitadas, anexar o laudo médico, uma foto e aguardar a aprovação para baixar e imprimir o documento. Também é possível gerar o PDF e salvar no celular. O Poupa Tempo do Canindé, na zona norte da capital paulista, é o primeiro a emitir e entregar o documento de forma presencial. Outros 25 postos do Poupa Tempo em cidades do interior e do litoral também vão oferecer o novo serviço em breve. Governo de São Paulo. Mais inclusão para todos. BMC News. Informação que gera valor. De volta aqui na programação da BMC News, nosso BMC Market ao vivo, 3 horas e 4 minutos, trazendo os principais destaques, as principais movimentações do mercado financeiro. Inclusive, vamos continuar repercutindo aqui com o Saravalli e com o Cabral toda essa movimentação. Eu ia até comentar no bloco anterior, Saravalli, você comentando aí sobre essa movimentação, né, negativa, esse mau humor, essa aversão ao risco do mercado financeiro. E eu até ia comentar, o interessante é que você falou, de repente o número, né, ele não foi bom, foi dentro do esperado, mesmo que o serviço ainda não tenha sido, mas o que eu ia falar essa foto de hoje, ela contribui com um filme que está melhorando, né? Você que gosta sempre de falar de fotografia e filme, né? Não sei se você gosta mais de Sebastião Salgado ou de, sei lá, Quentin Tarantino, né? Pra gente diferenciar foto e filme. Mas a foto de hoje contribui para um filme que está melhorando, sim, né? Sim. Tende a um final feliz, sim. Talvez. Não, de novo, pelo menos o que eu li, acho que não teve ninguém contradizendo que ninguém recebeu esse PCA de hoje e falou assim, não, estou revisando as minhas projeções para cima. Todo mundo que eu falei, que eu li, ou estou confirmando o cenário para 23 e 24, ou está incluindo essas projeções e fala, a minha revisão, estou revisando aqui para baixo.
Então, Do que? De IPCA ou juros? de IPCA. Eu vi a gente revisar para cima. Para cima? IPCA? Eu vi, Quem eu que te é? digo aqui, peraí. Vamos- Eu não se- tenho de qual, mas eu te digo. Se não foi o Ettore, aí a gente... Tadinho. Ele vai ser eternamente lembrado, né, nos nossos corações aqui. Mas todos que eu li foi justamente isso. Eu estou revisando aqui, confirmando o meu cenário e revisando a 2023 e 2024. Ou confirmando ou revisando para baixo, que é o que eu espero no Boletim Focus. Agora também, a gente precisa lembrar, né, o Felipe, tivemos várias semanas ou até meses acumulados de muita alta em várias ações. Então, por outro lado do copo meio vazio, é que o mercado também está querendo algum motivo para ter alguma realização, né? Em algumas ações particularmente. Vou pegar o próprio caso da Petrobras, que tem um peso muito grande no índice, né? Passamos aí 6 meses procurando motivo, até agora não encontramos um grande motivo para fazer uma grande realização de lucros na Petrobras. Então, o papel está caindo hoje? Nada, não está caindo nada. Olhando para o acumulado do ano, somando dividendos, enfim, todos os retornos dos últimos 12 meses, o papel não está caindo nada, né? Então, acho que o mercado, muito investidor, aí que pode se entregar um pouco do gringo, vai falar, pronto, achei um motivo, de repente, para eu sair um pouco, realizar lucro e colocar dinheiro no bolso e voltar para os Estados Unidos. Então, a única alta que eu vi, somente uma, não teve nada além dele, João Savion da Quinitro. O trade para a projeção de IPCA do fim do ano passou de 4,60 para 4,70. Acho que foi o único que eu vi que falou de alta. Mas todo mundo ou manteve, está sob revisão. Eu vi alguns falando sobre revisão. E a grande maioria absoluta que eu vi foi baixa. Qual o nome dele? João, eu vou pronunciar como eu acho que é. Savion, S-A-V-I-G-N-O-N. Então, João, já deixamos o convite aqui, né, Felipe, para se puder comparecer aqui no market. O convite está feito para... A É da ligação dele... Quinitro, né? Não é Quinitro. Quinitro Capital. Quinitro Capital. E ele é um dos motivos das alegações dele, o impacto de automóveis foi menor do que o esperado. Só que assim, são 4 linhas só, então não dá pra ver todo o pensamento dele. Mas ao mesmo tempo ele estava... Então chame João aí pra conversar com a gente. Vamos aprender. Mas ao mesmo tempo ele estava um pouquinho otimista, né? Um pouquinho assim. Estava mais otimista do que... Tá com 4 aí? Tava 4,60, foi pra 4,70, dentro da banda. 4,75 lá dentro da banda. Mas o que eu tenho visto, assim, pelo menos o consenso que eu tenho visto é muito mais ali perto mais dos 5 do que dos 4,5. Talvez ele já tivesse acelerado um pouco o otimismo. Ó, XP 4,70, PicPay 4,90. Azimuth só comenta, não fala de número. E todos esses confirmando, né? Sabe Todos o que é confirmados. interessante? BNP 4,70. A Carla Moreno, do C6 Bank, nós conversamos com ela no BMC News, ela está com a projeção de inflação 5,8%. Eu vi isso. 5,8? Não é Aí 0,8? aí eu até perguntei para ela, falei, poxa, mas quais seriam, né, os argumentos, né? Porque o Focus está dando 4,94, né? Que seja 5. Aí ela disse dos modelos, de todas as questões que envolvem ali. Né? Não abriu tanto, né, o modelo, mas tá com essa percepção de que não vai ficar nem perto ali dos 5. E só curiosidade, qual que é os juros projetados por eles? Você 12. lembra? Baixou de 12,5 para 12. Porque eles anteciparam agosto. Para eles não caírem em agosto, Sim. vai passar a cair em agosto. Pelo que eu vi um pedaço da entrevista. Acho que é Foi isso 25, meio, se eu não me engano. Aí daí 1,75 de queda. Aí vira 12 no final do ano. Que até ontem eles não tinham essa previsão de queda de 0,25 agora em agosto. Eu vi um pedaço da entrevista com ela. Foi boa. Foi bem legal, a entrevista grande, não acabava. Aí eu falei, depois eu assisto o finalzinho. Fechou. Bom, vamos então chamar a nossa convidada, já que estávamos falando de projeções, de perspectivas, a Carla Argenta, economista-chefe da CM Capital, aqui conosco. Carla, muito bem-vinda mais uma vez aqui ao BMC Market. Muito boa tarde para você. Muito obrigada, é um prazer enorme estar aqui mais uma vez com você, falando um pouquinho sobre macroeconomia.
Perfeito. Carol, a gente estava até debatendo aqui um pouquinho a respeito dessa inflação, né, deflação, divulgada hoje pelo IBGE, dentro do, mais ou menos, do esperado pelo mercado, mas o mercado acabou ficando um pouquinho mal-humorado com esse indicador. Queria saber sua percepção, como que isso pode mexer com as perspectivas para o mercado financeiro daqui para frente, como que você avalia esses números, né, de inflação daqui para frente, baseando nesse filminho de queda na inflação que a gente está vendo ao longo dos últimos tempos até chegar hoje. Claro. Bom, eu acho que a característica dessa inflação, primeiro ponto, ela foi muito positiva. Isso porque nós vimos uma continuidade da queda, principalmente naqueles preços que são de itens que as pessoas se endividam para consumir. Ou seja, eles são muito representativos dos impactos da política monetária. É o caso de produtos eletroeletrônicos. Dentro desse subgrupo do IPCA, nós tivemos a 5ª deflação em 6 meses. Esse grupo acumula deflação em 2023. Esse grupo, mais uma vez, é muito caro para a condução da política monetária. Ele é até mesmo mais importante do que a evolução dos lucros propriamente dita nesse momento. Então, isso traz uma perspectiva positiva em termos de condução da política monetária. Por outro lado, nós tivemos um movimento que, por nós, pela CM Capital, foi considerado um repique inflacionário por conta de movimentos sazonais. Que itens são esses? Basicamente serviços, principalmente aqueles serviços que são atrelados a hobbies, a recreação e a movimentos que antecedem as férias, né? Então a gente está em junho, a gente viu isso acontecendo principalmente com passagens aéreas e com outros itens, que é o caso de hospedagem, que é o caso de recreação de modo geral, que é o caso de cinema, teatro, boate, danceteria e outros itens que estão expressos nesse indicador. Então, nós não vemos nem com um viés muito mais positivo, nem com um viés muito mais negativo. Ele veio bem em linha com as expectativas de mercado e a sua estrutura, a sua característica só reforça esses movimentos. Fica à vontade, senhores. Vai, Saravalho. Boa tarde. Até o Felipe estava comentando um pouquinho aqui a fala do nosso ministro Haddad, um pouco ele falando o seguinte, vamos ter novas comemorações, enfim, lá em agosto. Lógico que a gente está falando muito aqui sobre o Copom, a reunião em si, mas qual que é a leitura? Será que ele está querendo dizer algo a mais, enfim, reforma, novos índices de inflação benignos, enfim, que leitura que a gente pode ter dentro dessa fala do ministro? Olha, eu acho que em agosto o Congresso retoma suas atividades. E a retomada das atividades é crucial para a tramitação de pautas importantes que hoje estão na mão do Congresso Nacional. Que pautas são essas? Basicamente, a reforma tributária, que nós acabamos de ver sendo tramitada na Câmara dos Deputados, né, e agora está nas mãos do Senado. E nós temos o arcabouço fiscal também, que é absolutamente importante para a segurança desse processo inflacionário ao longo dos próximos anos, em termos estruturais e não em termos conjunturais. Então, esses dois movimentos são super positivos e eu acrescentaria ainda a reunião do próprio Copom. Acho que com esse indicador inflacionário que nós vimos hoje, abre-se uma porta, na verdade, se escancara uma porta para esse início de queda nos juros. A magnitude, na nossa percepção, não deve ser uma magnitude muito grande. O Banco Central deve começar com um reajuste de 25 pontos apenas. Mas é preciso lembrar que ciclos, eles não são feitos de um ajuste. Então, o Banco Central tende a começar esse ciclo mais conservador e à medida que ganha, né, confiança e que os dados correntes, eles corroboram essa perspectiva inflacionária, essa perspectiva do Banco Central, esses reajustes podem ser calibrados de uma forma mais correta ao longo do ciclo. Mas acho que temos aí 3 bons motivos, né, já que devem estar por trás dessa percepção do ministro. Então, arcabouço fiscal, reforma tributária e a reunião do próprio Banco Central. E vale lembrar que em agosto do ano passado o Banco Central fez o último reajuste desse ciclo de alta, né? Então nós completamos exatamente um ano de taxa de juros aqui no Brasil em 13,75%, que é muito elevado. Deixa eu te tirar uma dúvida. Na verdade, é uma pergunta dividida em 2 partes. Dividida em 2 anos, 23 e 24. O que na cabeça de vocês deve ser Banco Central até final desse ano? 0,25, 3,5. E o que esperar para o ano que vem? Aí, em cima da tua resposta, eu faço uma outra pergunta para 24.
Por favor. Claro. Bom, para 2023, nós vemos uma postura mais conservadora do Banco Central. Existem uma série de motivos que justificam essa postura mais conservadora. Basicamente, todo o trabalho que a instituição fez até aqui, né, para conseguir contornar essa inflação, para conseguir controlar esse processo inflacionário, que foi muito difícil no Brasil e nos outros países do mundo. Então, esse é o principal. O segundo motivo é que o modus operandi da própria instituição e dos bancos centrais é começar ciclos com reajustes menos intensos e calibrando essa dinâmica ao longo do ajuste, né, ao longo do ciclo. Então, esse processo, de fato, começa menos intenso e ele é calibrado à medida que os indicadores macroeconômicos são divulgados ao longo do tempo. Então, nós entendemos que ao final desse ano, o Banco Central deve encerrar os juros aqui no Brasil em 12,5%. Nós estamos um pouco menos otimistas do que a média do mercado. Tá? Isso se justifica basicamente pelos sinais que a instituição vem dando e não pela característica dos dados macroeconômicos. Ok? Por que eu falo isso? Porque uma taxa de juros de 12 e de 12,5% ela é igualmente contracionista aqui no Brasil. Não tem muita diferença entre esses patamares. Só que se o Banco Central pesar muito a mão nesse início de ciclo, nós temos condições para que ele faça ajustes ao longo do ciclo muito menores. E o processo de sentir esse afrouxamento monetário, o processo de sentir esses impactos, ele acaba sendo sujado por conta da nossa defasagem da política monetária, que é imensa aqui no Brasil. Então, tem esses pontos aí que prejudicam, né, processos mais rápidos de queda e de alta nos juros aqui no Brasil. Acho que isso é crucial para a gente entender o que está por trás dessa dinâmica. Além disso, outros sinais que foram dados ao longo do comunicado, da ata, das próprias falas dos membros do Banco Central do Brasil, eles mostram que existe uma reticência muito grande da instituição, né, em levar a cabo esse processo de afrouxamento monetário. Os mesmos membros que estão à frente do Banco Central hoje fizeram esse processo lá no início da pandemia. A nossa taxa de juros foi parar nos 2%, que é um patamar absolutamente baixo para o Brasil. Acho que nunca alguém imaginou que o Brasil teria essa taxa de juros lá no ano de 2020. Isso acabou acontecendo, né, por motivos absolutamente particulares, mas isso acabou acontecendo. E o Banco Central entendeu e fez, em alguns momentos, até uma espécie de meia-culpa, que essa taxa de juros ela acabou ficando muito baixa, muito mais baixa do que deveria ter ficado. Então, acho que esse histórico recente da instituição torna ela, mais uma vez, um pouco mais conservadora na hora de promover esse processo de queda nos juros por aqui. E para ano que vem, 9%, nós estamos com 9%. São outros tipos de motivos que nos levam a crer nessa taxa de juros. O primeiro e principal deles é a condição da política monetária internacional. Nós passamos por um processo que foi absolutamente positivo, né, em termos de Brasil e resto do mundo, e hoje a situação inflacionária pós-pandemia ela é muito crítica nos outros países do mundo. A perspectiva de uma queda desses juros muito mais lenta lá fora, o que evita que a queda aqui dentro também seja acelerada, né? Então esse processo deve ser um pouco mais baixo. Além disso, nós temos ainda alguns processos inflacionários que acontecem na economia brasileira e que podem pressionar o indicador inflacionário do próximo ano. Isso reduz a capacidade da instituição, né, de promover quedas mais intensas. Que movimentos são esses? Basicamente, movimentos de inércia inflacionária. Então, nós sabemos que boa parte da característica econômica nacional, ela faz com que os preços correntes, a inflação corrente, reajuste os preços futuros. Isso acontece com quase 25% dos preços do IPCA, que são justamente os preços administrados, que em diferentes magnitudes levam em conta justamente a inflação passada, né, para reajustar esses preços. Nós temos itens absolutamente importantes que não são preços administrados, que é basicamente aluguel, condomínio, né, e outros, uma série de fatores aqui, uma série de itens que eu posso citar a tarde toda, que também tem em magnitudes distintas esse mecanismo de inércia inflacionária. Então, isso é muito importante e deve evitar uma queda mais intensa da inflação em 2024, evitando que o Banco Central possa derrubar essa taxa de juros de uma forma mais intensa. Perfeito. Carla, quero agradecer sua participação aqui com a gente. Obrigado mais uma vez pelo tempo, pela disponibilidade. Volte sempre. Uma ótima semana para você. Muito obrigada. Eu que agradeço. Até a próxima, pessoal.
Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau. Carla Argenta, economista-chefe da CM Capital, aqui conosco, batendo um papo, né, sobre esse cenário de inflação. E, Cabral, você estava falando com ela, inclusive, sobre essa movimentação do Banco Central e a gente já tem visto, né, muitas empresas, muitos setores que acabaram tendo um desempenho interessante ali por conta de toda essa expectativa, essa perspectiva de corte de juros e tudo mais. Você, Alexandre Cabral, e você, Marcos Saravalho, vocês acreditam que esse corte de juro aí, né, já contratado pelo Banco Central agosto, nas próximas reuniões, inclusive, eles se mantém como driver para reprecificar ações, para melhorar o ambiente de algumas ações, para, inclusive, melhorar resultados financeiros de algumas companhias? Cabral primeiro, vamos lá. Sim, mas eu acho que muita coisa já deve estar no preço, né? Porque a gente já via DI futuro, já está prevendo todas essas quedas. Então pode até acontecer daquele subir num boato e cair no fato. Quando literalmente o Banco Central canetar a queda lá, o mercado já fez a conta toda desde lá de trás e falei, tá bom. Então vamos realizar um pouco, entendeu? Então eu juro que eu não sei se o quanto esse boom vai vir de tão diferente se o Banco Central manter a queda já contratada. E a minha dúvida que eu perguntar para ela é o seguinte, ano que vem o BCE deve jogar os juros para 4,5. O BOE deve jogar os juros para quase 6, porque lá o bicho está pegando no Reino Unido, não está dando trégua. O Fed deve parar 5,25, 5,5. Será que o Brasil aguenta 9% câmbio tranquilo? Será que com 9 a gente não vai voltar a ter inflação cambial? Então, uma dúvida que eu tenho assim, muito grande, já tinha um tempo, Roberto Campos já falou e cada vez mais está na minha cabeça. Minha dúvida é... subir? O real desvalorizar. Sim, dólar... Por quê? Reino Unido pode jogar quase 6, que o mercado está prevendo lá fora. A BCE pode ir de 4 a 4,5. Estados Unidos pode ir de 5 a 5,5, dependendo se vai ter uma ou duas de 25. Brasil com 9 aguenta? Eu não sei se... o pessoal vai parar para pensar, Brasil a 9. Você olha para aqui, para o Reino Unido, que a chance de calote é próxima de 0, ganhando 6, para onde eu vou? Então eu tenho medo só desse fluxo, que seria, por um outro debate com ela, tirar essa dúvida. Mas no caminho a gente vai ter... no caminho a gente vai ter melhora de rating, né? Aí o Brasil vai virar um país menos arriscado. Mas o fluxo só muda mesmo quando virar grau de investimento. Não estou exagerando. Mas é aquela dúvida de qualquer investidor, né? Você prefere 6 na Inglaterra, nos Estados Unidos, ou 9 no Brasil? Isso falando tudo mais constante, né? A paridade da moeda igual. Né? Mas pode ter uma fuga, com certeza. Uma dúvida aí. Você prefere ganhar 5%, Felipe? Já devolvo para você. Prefere ganhar 5,5% em dólar nos Estados Unidos? Você perguntar para qualquer pessoa no lugar do mundo, você fala assim, o que é Estados Unidos? Todo mundo sabe o que é Estados Unidos. Dólar mais 5,5. Agora você vai na Ásia, pergunta o que é Brasil? Tem gente que não sabe. Não sabe a capital do Brasil. É como o inverso é verdadeiro também. Sabe só que existe Flamengo e Brasil, mais nada. Inclusive onde jogou o Pelé, né? Mas enfim, então o que você está querendo dizer, Cabral, é o seguinte, essa inflação via câmbio que você falou. Diferencial de juros, é o famoso. Mas também tem a outra questão, né? Então, basicamente, só para eu raciocinar aqui, esse menor apetite pelo Brasil, ele se dá exclusivamente pelo fato de que o Banco Central nos Estados Unidos estaria subindo o juro e aí ficaria mais atrativo lá e atrativo na Europa do que Brasil nas taxas que podem chegar a 9%. E isso pode gerar uma menor atratividade. Tá. Então o gringo para pensar, 6 no Reino Unido, vamos arredondar, 5,25 nos Estados Unidos, ou 4 na Europa e 9 no Brasil, o que eu faço? Então você pode ter, sei lá, uma realização de pré lá na frente, a curva fecha demais e o pessoal sai, não sei. O tempo vai ser o senhor da razão, mas é uma coisa para preocupar. De todos os emergentes, não só o Brasil, né? De todos os emergentes, não só o Brasil. Brasil, inclusive, que está, entre aspas, melhorzinho ali dos emergentes para olhar de investidor estrangeiro. Se Brasil sai, os outros, então... O que pode acontecer, que eu espero que aconteça,
é uma realocação interna. Sai da renda fixa e vai para a Bolsa. Já que os juros caiu, a Bolsa pode deslizar. E nada acontece com o câmbio. Só sai de A para B, ninguém faz... Não fecha nenhum câmbio e segue a vida. Agora, o meu medo é aquele pessoa que só vem catar renda fixa, que ele não tá nem se existe Petro ou Vale, ele quer juros, vaze nesse momento da gente tá caindo e lá fora ainda terminando a subida. Que nós podemos ter Reino Unido terminando a subida só em dezembro. Nós podemos ter BCE terminando a subida só em dezembro. Banco Central Americano não, no máximo agosto, setembro já deve ter terminado, se já não terminou. Mas BCE e Reino Unido ainda pode estar subindo final para começo do ano e a gente dá jogando embicando para baixo. Então meu medo é esse, que quando eles subirem, vai ser que nem Brasil, não vai ser 2 reuniões e cair. Eles vão ficar de lado muito tempo e a gente jogando para baixo. Eu tenho medo dessa, como a renda fixa vai sentir isso. Na verdade, o próprio Roberto Campos já falou. Mas como a inflação de lá não está dando trégua, está demonstrando cada vez mais que eles vão ter que ficar com juros mais altos. Aí o governo não gosta de você, hein, Cabral? Está sugerindo aí que o Banco Central tem que manter a taxa de juros elevada para não perder a competitividade. Porque senão ele pode gerar inflação de câmbio, né? Aí volta o monstro contra ele mesmo, né? Aí o pessoal vai cancelar o Alexandre Cabral. O Marcos Araújo. Há 3 meses atrás eu falei de um Twitter de hoje. Hein? Não é você. Há 3 meses atrás eu falei que Gleisi Hoffmann ia tweetar no dia 11 de julho. Ainda éramos nós 3 com Gani. Falei, vai tweetar porque vai ser a menor inflação acumulada de 12 meses. Deu quanto? 3 e? 16. 3 e 16. Ela hoje já enlouqueceu de manhã. E ela já passou o call, já que 0,25 é pouco. Mas só para traduzir aqui para a Bolsa e até como funciona na prática, o processo de atualização dos valuations, principalmente de lucro, ele é muito, muito manual. Não existe uma automatização que você... mas o Selic não é mais 14, agora é 10. Qual que é a sua projeção de lucro? Então, o analista tem que receber todo esse call do macro, da área macro, da economia, e vai modelo por modelo, atualizando. E isso acontece ao longo do tempo. Agora, a expansão de lucro, percentualmente, que o investidor adora, isso vai acontecer muito em 2024. Por isso que, assim, eu sou tão otimista, por mais que o PL, lembra que a gente mostrou aqui, o preço sobre lucro da Bolsa fechou um pouquinho, ainda estava descontado muito em relação à média histórica, mas diminuiu um pouco, né, com essa alta, mas essa reavaliação, né, dos modelos, para mim, ainda não aconteceu. Então, o analista ele vai incorporando toda essa projeção do Selic, modelo por modelo, atualizando. Então, o percentual de expansão do lucro ele pode ser muito grande. Não quer dizer que as empresas vão se tornar extremamente lucrativas. Mas quando a gente fala como os lucros de algumas empresas estão muito próximos de zero, imagina uma empresa que tenha lucro de uma margem de 1%, 10 milhões de reais. Se ela passar para 15 milhões de reais, continua nada, né? Só que ela vai ter expansão de lucro de 50%. Então, é isso que o investidor vai ligar em 2024 e falar assim, caramba, Marco, essa bolsa que parecia já está um pouco mais precificada, não está, porque a gente vai ter revisão de earnings, de lucro, daqui para frente, daqui até o final do ano, no segundo trimestre principalmente, o analista recebe esse balanço, resultado, incorpora e começa a fazer projeção para 2024, né, que a gente chama de rolar o target para 2024. E aí a gente vai começar a ver que talvez a expansão, não necessariamente nominal, mas percentual dos lucros pode ser muito grande. Tem muita empresa que ou está com prejuízo, e o ano que vem vai dar lucro, só por conta dessa redução de despesa financeira. Então, o mercado, isso é muito, muito lento. Isso é de resultado para resultado. Então, principalmente agora no segundo TRI, recebe o balanço, atualiza os números e começa a projetar 2024, né? O target para 2024. O detalhe fica à vontade. É descobrir aquela empresa que diminui o custo financeiro e, ao mesmo tempo, aumenta a receita operacional. Que aí é o sonho dourado. Ele despiora de um lado e melhora do outro. O sonho dourado do mercado é descobrir essas empresas. Estou olhando só para uma linha, só para a linha de despesa financeira. Assim, mantendo mesmo porque os juros caindo pode melhorar o operacional e melhorar o financeiro. O sonho é achar essa empresa. Se a empresa crescer receita e manter os custos fixos, ela vai alavancar muito. Por isso que eu sempre digo assim, às vezes crescendo 10% a receita, você cresce, que é o básico de alavancagem operacional, você cresce 30% o EBITDA e 50% o lucro. E aí que está o efeito de juros caindo. Se o PIB for bom, tiver mais receita, melhor margem, mas com a despesa financeira diminuindo, a lucratividade da empresa crescendo 50%, 100% o lucro.
Mas o lucro ainda está muito baixo, mas percentualmente vai ser isso, o investidor adora, né? Caramba, eu estou posicionado numa empresa que a lucratividade vai crescer 100% o ano que vem. É possível, né? Mas isso é mais para empresa local, tipo Vale, Petro, não sente isso. Porque ela emite muito bondes no mundo, Por isso que tem muito, quando fala aquele preço sobre lucro, tem muita gente que fala assim, ex-Petro e Vale, né? Porque a Petro e Vale, na verdade, o efeito é o contrário. Agora, nesse segundo TRI, até a empresa exportadora vai ter diminuição de EBITDA e expansão de lucro, né? Porque a despesa financeira é fotografia no último dia do balanço ali, que você bate fotografia para fazer a tradução contábil, né? Para reais. Então, tem empresa... Tá, vou exagerar aqui, mas, por exemplo, o Suzano. Pode ser que tenha um trimestre ok de EBITDA, com câmbio menor, até pode ser impacto negativo, mas pode até apresentar lucro, por conta dessa variação cambial na despesa financeira. Então, você acaba excluindo muita exportadora, muita empresa que tem dívida lá fora. Isso aí é muito o Brasil. Mas essa aqui acho que é a leitura de 2024, o investidor vai começar a olhar agora, nesse balanço, olhando para os próximos 12 meses, falando assim, caramba, a nossa bolsa... O preço sobre lucro pode ser revisto para baixo, né? O lucro pode ser muito revisto percentualmente, não nominalmente, mas percentualmente para cima. E aí os números são fortes, né? Ou ao contrário, a empresa está no prejuízo e começar a ter lucro novamente. Aí lucro, é dividendo, enfim. É uma aí sequência. A roda começa a girar. Mas esses números eles são muito atualizados muito de forma lenta, assim, ao longo dessa temporada de balanço, principalmente segundo trimestre. Porque imagina que o próximo terceiro trimestre a gente vai ver os números lá para meados de outubro, né? Então praticamente a gente já acabou o ano. Então esse trimestre é muito importante para projetar 2024, né? Ele é determinante. E é um processo realmente muito manual, ele vai continuar sendo muito manual, não existe nenhuma automação nessas projeções. Chegou a inteligência artificial, mas não chegou... É porque curva de juros você ainda pode até pegar daí futuro. Mas o problema não é só juros, é porque se mudou juros, muda a expectativa de resultado, de venda, de várias outras coisas, né? Margem, rentabilidade, despesa financeira. Mas esse acho que é o recado de daqui para frente, os próximos 12 meses, Felipe, é a evolução percentual da lucratividade das companhias. E aí a evolução pode ser muito grande, né? A expansão da linha final, principalmente. Maravilha, é isso aí. Bom, vamos agora então para um intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com mais repercussão desse mercado que tá daquele jeito, hein? Tá tentando respirar um pouquinho. Chegou a cair lá para os 115.703 pontos. Agora é 117.487, caindo 0,39%. Tá certo que na semana passada a gente teve um respiro, uma semana de alta, mais essa semana os dois pregões, o de ontem em queda, o de hoje queda também nesse Ibovespa que está repercutindo aí toda essa movimentação inflacionária que a gente tem, né, depois da divulgação dos dados do IPCA pelo IBGE. E, claro, toda essa reprecificação de juros, será que cai 0,25? Será que cai meio ponto percentual? Pelo menos isso era o que havia de discordância do mercado, né? Praticamente metade do mercado achava que era meio, metade achava que era 0,25. Agora uma sinalização um pouco mais clara de que o mercado espera 0,25 ponto percentual na próxima reunião. Bom, a gente volta daqui a pouquinho, o BMC Market volta já, o intervalo é rapidinho. O que impacta a economia e o mercado global. Olá, muito bom dia para você que está aqui ligadinho na BMC News. Em tempo real, a abertura e a variação dos ativos na Bolsa de Valores. Notícias internacionais. Toda uma discussão aí referente à demanda chinesa. Paula Moraes e especialistas de diversas áreas te explicam os acontecimentos do dia. De segunda a sexta, às 9h30. BMC News. Informação que gera valor. Vortex Beyond.
Tesouro Direto. Tenho certeza que você já ouviu falar nele. Mas você sabe o que ele é? Esse é o quadro BMC Explica e o tema de hoje é Tesouro Direto. Bom, nada mais é do que um programa do governo brasileiro, em parceria com a B3, que permite que pessoas físicas invistam diretamente em títulos públicos emitidos pelo Tesouro Nacional, bastando apenas ter uma conta num banco ou em uma corretora habilitada pelo Tesouro Direto. O Tesouro Nacional oferece títulos com diferentes tipos de rentabilidade, atreladas tanto à variação da inflação do país mais uma taxa real, a Selic, ou a uma taxa pré-fixada. Esses títulos são uma das formas do governo de captar recursos para financiar as atividades e projetos. Os investidores podem escolher diferentes tipos de títulos com prazos e rentabilidades diferentes. Além de acessível e de apresentar muitas opções de investimento, o Tesouro Direto oferece boa rentabilidade, liquidez diária e baixo risco de crédito. O investidor pode ficar até o final do prazo contratado ou até mesmo sair antes do prazo. No entanto, se sair antes, a rentabilidade pode oscilar, resultando ou em ganho maior do que o planejado ou até mesmo em perdas. Essa opção de investimento é de baixo risco, porque são garantidos pelo governo federal. Mas é sempre muito importante avaliar os riscos e as oportunidades antes de fazer qualquer investimento. BMC News, informação que gera valor. Muito bem, estamos de volta aqui na programação BMC Market, ao vivo nessa terça-feira, 3 horas e 37 minutos, chegando aqui com mais destaques, principalmente porque mais cedo a gente comentava a respeito daquela reunião entre o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e a ministra do Planejamento, Simone Tebet, presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, justamente para dar andamento nas pautas que estão chegando ao Senado Federal, as pautas que os senadores deverão dar andamento a partir de agosto, já depois do recesso parlamentar. A principal delas é a reforma tributária, inclusive depois do senador Rodrigo Pacheco encaminhar o nome do senador Eduardo Braga para a relatoria, ele que é do MDB do Amazonas. Inclusive, ele falou, agora há pouco, o senador Eduardo Braga, a respeito dessa relatoria, a respeito de como pretende conduzir os trabalhos da reforma tributária, diz que mais provável é votar essa reforma tributária até meados de outubro e aí devolver para a Câmara. Justamente essa fala de devolver para a Câmara já mostra que o senador vai fazer algum tipo de mudança na proposta. Diz que a Câmara discutiu muitos conceitos, agora o Senado quer quantificar esse modelo justamente para poder ter uma visão um pouco mais abrangente da reforma tributária. Diz que quer que a Fazenda e o Planejamento rodem esses modelos para dar noção de como que vai ser esse texto. E uma coisa bastante importante, ele falou que é quase impossível fatiar a proposta de emenda à Constituição porque a reforma tributária precisa ser tratada como um todo. Aquela história de possivelmente fatiar a PEC, promulgar a parte de consenso e trazer de volta para discussão o que não é consenso, isso na visão do relator, pelo menos encaminhado, nomeado relator da reforma tributária, não está nos planos. A gente até lembra, a própria reforma da Previdência, lá no comecinho do governo do presidente Jair Bolsonaro, foi isso que aconteceu. Fatiaram a reforma da Previdência, promulgou o que era consenso e aí depois o que não era consenso foi para discussão. Acontece que o que não era consenso foi para discussão e até hoje não foi encaminhada, não foi votada e não foi promulgada, ou seja, só aquilo que era consenso está valendo da reforma da Previdência. Talvez essa seja uma questão que esteja colocando essa postura do senador Eduardo Braga. Pois é, estamos falando aí de uma discussão, Saravalli Cabral, que pode acontecer até outubro, pelo menos deve acontecer até outubro. É uma discussão que vai ser um pouco mais morosa no Senado Federal, não vai ter toda essa celeridade que a Câmara,
Embora, né, está acontecendo aquele grupo de trabalho na Câmara dos Deputados já há um bom tempo, né? Então a discussão acabou sendo até um pouco mais detalhada, mas a votação é que foi muito rápida lá na Câmara dos Deputados. Meados de outubro é um prazo ali que dado pelo senador para acontecer essa reforma tributária e voltar para a Câmara e aí depois mais conversas. O governo está querendo passar as pautas, né, econômicas para tentar melhorar, né, esse ambiente econômico que a gente vive aqui no Brasil. E aí, outubro, será que vai ou será que não vai? O que é legal é que tá tudo assim, passei, mas depende da nota da outra prova. Arcabouço, passei, mas depende da nota da outra prova. Reforma tributária, passei, mas depende da nota da outra prova. Então, resumindo, a pessoa comemorou, o mercado comemorou, mas cuidado. Porque arcabouço em si já está meio que definido. O deputado não deve criar coisa nova. Pode tirar do Senado, mas não vai criar coisa nova. Então já sabemos. Agora a reforma tributária, o que o senador vai mudar? Ele mesmo fala na entrevista hoje, passar igual a Câmara dos Deputados é calar vozes de 81 senadores. Então o que vai mudar lá para voltar para cá para mudar? E outra coisa, até outubro, mano. Até meio de outubro. Então, resumindo, a reforma do consumo, ela só deve passar lá para final de outubro e começo de novembro. E ele acha que é pouco provável que rode consumo e renda ao mesmo tempo. Será que entre Câmara de Deputados e Senador, eles vão rodar renda entre novembro e dezembro? Que vai, eu não sei por onde começa, pelo Senado ou pela Câmara, vai lá e volta. Independente de quem começa a história. Então, será que a gente vai ter as duas reformas? Porque sem reforma tributária, o que é arcabouço? Desculpa, nada. Porque qual foi a grande discussão de todo o planeta Terra que acompanha o arcabouço? Da onde vem a renda? Então, sem reforma tributária, a gente não sabe de onde vem a renda direito. Então, ainda tem algumas coisas, para mim, misteriosas no ar, que essa comemoração do mercado, principalmente em cima da reforma, ok, passou com lavada, passou bem pra caramba, quase 360 votos, então passou muito bem, mas até quando os senadores vão mexer para melhorar ou piorar isso, né? Saravalho. Historicamente, o Senado tende a ser mais rápido, mais flexível, mais dinâmico, mas parece que não vai ser dessa vez, né? Não vai ser dessa vez. E agora também a gente, acho que a frase da semana passada foi, pareceu tudo muito rápido, né? E agora voltamos ao talvez o ritmo tradicional brasileiro, né? Aquela preocupação, porque se a gente, é minha opinião, eu acho que a gente não tem um ambiente, se começar a atrasar muito, a gente cria pouco ambiente para ter um adicional da reforma tributária, da renda, enfim, de outras reformas adicionais. Acho que a gente diminui muito a chance e a possibilidade, o ambiente para isso. Então, eu acho que o mercado vai começar a precificar isso. Se essa reforma já está tudo certo, começar a atrasar muito, qual que vai ser o ambiente para a reforma? E fora o seguinte, tem muita coisa que só começa no ano fiscal seguinte. Se essa droga postergar e virar 2 de janeiro, vira 25. Sim, de pôr de renda. Então, tem muita coisa que é assim, que tem coisa que é 90 dias após, tem coisa que é imediata, eu não sei explicar isso. Só sei que é imediato, tem 90 ou tem ano fiscal seguinte. Então, dependendo do que for, aquela história, tem que subir 3, 5, 50, 40, 20 anos, período de adaptação, não sei o quê, vai começar quando? Então, esse é meu único receio, que o mercado fale, ok, legal, mas e aí? Parou? Travou? Isso piora principalmente curva de juros. A curva de juros se sente mais rápido. A ponta longa da curva estressa, aí estressando a ponta longa da curva, os leilões de título pioram, aí isso estoura na bolsa. Acho que o primeiro é a curva de juros que vai empinar lá com medo de fiscal, né? E aí mais um data depende. Mais tema pra gente, né? Mais tema pra gente conversar aqui. Ontem a Fernanda Guardado, numa entrevista, ela falou, olha, eu tô muito cautelosa ainda com todo esse ambiente, eu sou muito adepta de olhar dado a dado, informação a informação, antes de ficar precificando qualquer coisa e de dar as projeções, né? Se isso acontece, a curva empina, o fiscal dá susto, o Banco Central tira, fecha a janela. Ela faz que nem a Carla, 0,25, 0,25, 0,25,5. É o que ela está acreditando.
13,75 para 12,5 caiu em 25. Então são 3,25 Se as coisas forem melhorando, dá mais 25. Se não der... E uma coisa, será que na próxima reunião a gente pode ver um grupo defendendo manter outro 0,25 e outro meio? 3 opiniões. Será? Pode ser Galípolo com meio, a grande maioria 25, que eu acho que vai ser, e Fernando e mais 1 ou 2 de manutenção? Vai ser louco essa reunião, vai ficar para a história. Que eu não lembro de... Posso estar muito caduco aqui, mas de nenhuma reunião com 3. Aí a gente vai ter uma reunião heterogênea mesmo, total, hein? vai ser maneira essa. Aí vai dar altos debates aqui, mano. Com certeza não vai ser homogênea, não vai ser unânime, né? Acho que é a certeza que a gente tem. Mas o meu dúvida é Galípolo e Fernanda, né? Não unanimidade na última reunião, né? Mas veio a unanimidade. E até falando, teve uma entrevista agora à tarde na mídia do técnicos do Ministério da Fazenda, quiseram ler só o copo meio cheio, né? Vem notícia, eles falaram que abre aspas aqui, segue mostrando o processo desinflacionário, já está em curso, por isso abre espaço para o Comitê Político Monetário cortar básicas de juros em 0,5 ponto percentual, não só na próxima reunião. Olha. Aqui opiniões de técnicos do Ministério da Fazenda. E aí, então, segundo, lógico, que não são participantes, membros do Comitê Político Monetário, mas são membros do Ministério, lendo o copo meio cheio do IPCA de hoje. E a parte vazia do copo, pessoal, também querendo ler meio cheio, porque ele fala assim, não, mas a parte que veio ruim do IPCA são serviços, né? E eles são bastante voláteis e sazonais, como as passagens aéreas. Então, até a parte do copo meio vazio conseguiram ler de uma forma do copo. Mas se você tirar a passagem aérea, sai de 62 para 50. Ainda é alto. Tem serviço sem passagem aérea. Tiveram outros, né? Condomínio, aluguel, outra parte que pesou. Mas é o copo meio cheio, meio quase transbordando. Agora, a gente estava falando da reforma tributária, né, e os impactos, mas assim, a gente tem essa percepção, e pelo menos eu li algumas pessoas falando, que de repente, a reforma tributária tende a ter um impacto ali, né, nessa melhora do ambiente. Mas também a gente vê uma queda de Selic, melhora custo da dívida. Aí melhora custo da dívida, melhora a perspectiva fiscal, melhora a PIB, melhora a arrecadação, tá? E vai criando uma série de situações que tendem a trazer um otimismo maior, inclusive no cenário econômico. Ou seja, não é um fato isolado. Uma coisa vai puxando a outra, e até mesmo quando a gente fala do governo, do arcabouço, né? Está muito atrelado à arrecadação. Mas, dependendo do ambiente econômico, a arrecadação cresce de uma forma quase que inevitável, né? Isso pode ser levado em consideração também quando o Haddad fala das surpresas que a gente vai ter aí pela frente? Pode-se considerar que vai passar rápido em outubro, que passa rápido a Câmara dos Deputados e que esse ano a gente ainda passa do consumidor. Então, do imposto de renda, dos dividendos, que é que Paulo Guedes tentou em algum momento no governo, não lembro se foi 21 ou 22, chegou até a rolar discussão de dividendos de fundo imobiliário e etc. Então, se isso tudo conseguir fazer esse ano bonitinho, sim, podemos ter notícias boas virando bola de neve. Pequenas notícias razoáveis criam uma boa. É o mundo ideal? Não, mas que eu ainda preferi o teto antigo, mas pequenas notícias boas acaba gerando uma grande notícia boa. O problema nessa história é que se China não ajudar, podemos ferrar principalmente Bolsa, não o Brasil como um todo, mas muito ligado à Bolsa, que você pode ver problemas de JBS, sei lá, Minerva, Vale, Gerdau e etc. Saravalli, naquela esteira lá que você falou da Selic cai, melhora custo financeiro e aí também aumenta, paga, né, mais imposto e aí gera mais arrecadação para o governo também, né? Ou não? Não, o que eu penso assim, que o empresário também não adianta nada o que eu espero nesse custo de capital caindo, não é só também manter estou captando o CDI mais 4, né? O CDI com certeza vai ser menor. Mas também esse custo, né, esse prêmio, essa percepção de risco tem que diminuir. Então a gente precisa de um ambiente melhor, mais liquidez,
para esse custo, esse prêmio também adicional ser menor. Então, CDI mais 4, vamos esperar que na próxima captação seja CDI mais 3,95, CDI mais 3,8. Então, esse prêmio tende a diminuir também, né? Não só o CDI em si, mas o empresário, como eu falo para vocês, a percepção ainda é relativamente conservadora de quem está na economia real, particularmente. Então, acho que só vai começar a sentir mesmo, talvez no final do ano, começo do ano que vem, não só com a Selic, mas quando começar a janela, geralmente tem janelas, né? A janela vai de agosto até novembro ali, mas depois a gente começa uma janela nova em janeiro, de captação principalmente. Aí acho que principalmente janeiro vai ser uma grande catalisadora, um grande termômetro da percepção do empresário em relação a captações, né? Captações, eu digo equity e dívida, né? Que ele vai perceber, pô, há um ano atrás eu estava captando a CDI mais 4, agora eu já estou captando a CDI mais 3,5, mais a 3,2, 3, enfim. Então tem essa leitura, mas só, de fato, quando cair a Selic, né? Isso olhando um pouco para a prática, né? Para o empresário como um todo. Então esse é o cenário que eu espero. A gente só vai conseguir medir talvez só em janeiro, não na janela do segundo semestre, na janela do primeiro semestre do ano que vem. Fechou. Ainda na esteira do que a gente falava também, né, Cabral, de confiança, né? Se o cara que está com a barriga no balcão não tem essa percepção de confiança, também ele investe menos ou não investe, né? E aí vai gerando aquele círculo não virtuoso. Aí você vê que a GED é menos forte e etc. E aí impacta em tudo. Bom, vamos falar um pouquinho a respeito da movimentação do mercado hoje. Eu queria a opinião do Marco Saravalli sobre Gol e Azul, Saravalli, que são algumas das empresas. Gol é a que mais cai hoje, né? Chegou a cair até mais, está caindo cerca de 6% agora. Uma revisão de Goldman Sachs, né? De compra para neutro, falou que o cenário não está tão apetitoso assim para as companhias aéreas e aí reprecificou a visão de Gol. E aí a Azul foi na esteira e CVC também sempre movimenta junto com as aéreas, né? E com a rodovias também, que também não deixa de ser ligada, correlacionada. Uma movimentação de pessoas, né? Com rodovias é estrada, então as pessoas se movimentam menos, que vai ter menos dinheiro, Gol subir, caindo, Azul e etc. Opinião, Marcos Saravalli, por favor. Quando a gente fala de... Talvez, não sei se o analista viu os dados do IPCA de hoje, né? Mas que está passando de preço de passagem, né? Nessas companhias aéreas. Deve ter soltado esse relatório no mesmo instante, né? Nem esperou. Só um detalhe. Sábado eu fui no Rio esse final de semana, né? Ontem eu vim até direto para cá. Eu vi passagem, eu e 2 crianças, eu e minhas filhas. Passei domingo de manhã, por volta de 10 e pouca da manhã, e voltar ontem 10 e pouca da manhã, 7,5 pau. Não, 7,5 pau se voltasse domingo e 6,5 pau se voltasse na segunda. Acho que eu tô maluco. Uma perna só. Não, ida e volta. Ida e volta vocês dos 3. Ponte aérea, pelo amor de Deus. Daqui ali. Mas lembra que, assim, lógico que tem essa influência desse relatório, revisando a recomendação, mas lembra também que esses cases são muito, muito sensíveis, que a gente diz beta muito alto, e sensíveis à situação econômica. Então, cenários de lógico de expansão, a gente sempre fala assim, fazendo um resumo super simples. O que é uma companhia aérea? Onde que ela ganha dinheiro? Com um avião no ar, né? Onde que ela perde dinheiro? Com um avião no solo. Então, quanto mais a gente tem um cenário, talvez, de um crescimento econômico talvez um pouquinho mais lento, né? Essa que é a dúvida, talvez que o relatório esteja escrevendo. E talvez com esse ambiente, vai conseguir... Você compraria 6,5, talvez você tenha até balançado. Pode não, ser, balancei né? não, 6,5, mas não balancei minha pregada, mano. Ônibus leito, indo e volta, gastei 1.000 conto, 1.100. Mas aquele negócio de companhia aérea, né? Se tem 6,5, colocando 6,5, que tem alguém tomando a 6,5, né? Ou tem 99% já da capacidade tomada, sobrou 3 lugares. Né? Então vai chegar um momento, se a gente começar a perceber, talvez, no início de inflação, que não está conseguindo repassar tanto sem passagem, é que realmente o ambiente econômico está começando a dar uma freada. Então, essa é a dúvida de uma companhia aérea. Quanto que elas vão manter esse avião cheio? Porque a oferta já está aí, né? Então, essa é a dúvida. É extremamente sensível à economia como um todo.
Então, acho que essa é a preocupação. Tem que voar e voar cheio, assim que a companhia aérea ganha dinheiro. É isso, voar cheio. Tá acabando o nosso tempo, pessoal. Queria que vocês deixassem aí considerações finais, por gentileza. 30 segundos para cada um, começando por ele, Alexandre Cabral, que, vou dar spoiler aí, só volta mês que vem. Não, volta esse mês ainda. Inflação excepcional? Não, uma nota 9,5 de boa. Só serviços ali que preocupam um pouco. Mas eu acho que não ao ponto de fazer o Banco Central rever a queda. Que nós podemos ver a queda, então, para mim, de agosto está contratada de 0,25. Opinião que eu mudei nos últimos meses. Eu cheguei a acreditar que seria somente em novembro. Mas a de setembro, acho que esse é agosto, setembro, novembro e dezembro. A de setembro eu acho que ele vai segurar mais um pouquinho para ver qual é, se cai 25 ou cai meio. Ok? E a notícia ruim para mim dessa história é a entrevista do Eduardo aí, o relator da reforma tributária, só para mês de outubro. Saravalli. O recado eu acho que é o mesmo, assim, eu só tenho receio, e volto a dizer, estrangeiro, qualquer investidor que está procurando motivos para passar por uma realização em alguns cases particulares. E o recado que daqui a pouquinho, esse final dessa semana, a gente vai começar a comentar bancos, né, nos Estados Unidos. É sexta-feira, né? E a princípio vem bom, os números vêm bons. E o recado, tudo foco nos resultados desse segundo trimestre aqui no Brasil. Foco nos resultados do segundo trimestre. É isso, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Um abraço para vocês. A gente vai ficando por aqui. Até amanhã, 2h30. Tchau.